nós lá. Vamos entrar aqui para a palavra. Abra comigo aí, Marcos 14, apenas o versículo 3 a 5. A 5. Obrigado, meu irmão. Antes de entrarmos na palavra, quero aqui, sejam bem-vindos todos que estão aqui pela primeira vez, né? Leandro, né? Agora casado, estou muito feliz de ver o Leandro aqui, né? Conheci ele, eu acho que tem uns 10 ou 15 anos por aí, né? Uma bênção, nós trabalhamos juntos para o Senhor, uma certa feita. O irmão da Paloma, que não precisa nem de falar, olha o tanto que os dois parecem, né? Irmão da Paloma, né? E é sua irmã também? Ah, ela parece com você também. Que bom. Tem um jovem lá atrás também que parece com você? Ah! Que bom, viu? Sejam todos bem-vindos, né? Acredito que tem mais ninguém aí não, né? Que tá. Tem um casal também ali, né? Que também é. Ah, que bom, bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, tá? Vamos entrar então para a palavra, Marcos capítulo 14. Veja comigo os versículos de 3 a 5. Deixa eu ver aqui primeiro na minha versão, depois a gente vê lá no painel. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles repreendiam severamente. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, clamamos por sua misericórdia. Venha sobre nós. Continua, Senhor, o seu mover. Queremos estar, ó Deus, com essa mesma expectativa de que é o Senhor, Pai, que é o nosso pastor. Estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria aqui voltar ao início de tudo. O início de tudo, irmãos, é que antes que o mundo foi feito, existia o sonho de Deus. Eu já ouvi muitas pregações sobre os nossos sonhos. Ouse sonhar, que nós todos temos um sonho e tal, que nós temos que realizar nossos sonhos e que você tem que planejar e que você, se você não tem sonho, você está morto e tal. Isso é muito legal, mas é muito pobre, porque o que tem de sonhos para nós, que venha de esperança para viver nessa terra, é só cansaço, é ilusão de muitas coisas que o mundo nos mostra, das dificuldades que existem nesse mundo, entende?
o mundo ele tem uma certa, alegria, mas ela é passageira. Por quê? Porque nós vemos e encontramos logo a pobreza, a miséria, nós encontramos logo a injustiça de pessoas que estão em nossa volta e são injustiçados. Aí você está cheio de dinheiro, realizando o seu sonho, você encontra um amigo de 10, 20 anos com um câncer terminal. Você encontra um amigo seu, o que aconteceu com você? Rapaz, eu quebrei, eu entrei em depressão, eu fui internado, separei, larguei da minha mulher, meus filhos, tudo me rejeitou e agora eu estou morando na rua. Me ajuda. Então você que tem um sonho realizado e é tudo muito lindo, pensou se Deus desse tudo que você queria agora, para o seu sonho. Aí você tem tudo pronto, realizado, você é um homem perfeito, você é uma mulher perfeita e encontra essa miséria. Miséria espiritual, miséria de saúde, miséria de dinheiro, miséria de tudo. Aí o que você vai fazer? A alegria sua, está vendo? Ela não tem condições de acolher essas pessoas que estão nessa condição. Tudo que você pode produzir nessa terra não vai ser capaz de alcançar e mudar e melhorar a vida de alguém que está próximo de você. Agora eu acredito que você concordou comigo, que é muito pobre os nossos sonhos. Entendeu por que eu falei que o sonho é pobre? É pouco. Agora vamos voltar então para os sonhos de Deus, que agora é um sonho real, um sonho eterno, e que é para nós palpável. Então vamos pensar comigo o seguinte: antes do mundo existir, o que existia? O sonho de Deus. Antes dele fazer o mundo, olha só, o mundo cabe na palma das mãos de Jesus, de Deus. Antes dele existir, onde esse sonho estava? Onde esse mundo estava? No sonho de Deus. Primeiro você sonha, depois acontece. Não é assim? Então onde você nasceu? Dentro de Deus. O mundo estava em Deus. Então agora você entendeu o seguinte: que existe para mim e para você um plano eterno, e que ele não mudou, porque Deus é imutável. Então se você está aqui nesta manhã, lembre de uma coisa: Deus tem um sonho lindo com você. Agora resta saber se você tem interesse de realizar o sonho de Deus. Meu Deus, imaginou que loucura é essa? Se nós não temos condições de realizar nenhum sonho de nossos filhos, nem o nosso sonho, nós vamos realizar o sonho de Deus. Trem louco, não é? Como que nós vamos realizar os sonhos de Deus? Então eu quero que você entenda assim: esse sonho ele teve uma interrupção, uma queda com a entrada do pecado. O pecado ele tem a ver com a rejeição. O homem ele rejeitou os planos de Deus. Ele quis viver por conta própria, para o seu próprio risco e sua própria alegria. Ele rejeita a alegria de Deus e o homem começa a produzir suas próprias alegrias. Ele rejeita o amor de Deus e o homem caça os seus próprios amores. Você entendeu isso? Ele rejeita os sonhos de Deus e começa a criar os seus próprios sonhos. Ele rejeita o mundo que Deus fez perfeito, e o homem agora começa a criar o seu próprio mundo sem Deus. Nós todos nos tornamos super homens, super mulheres. Por quê?
Porque nós queremos ser Deus da nossa própria vida. Nós queremos criar o nosso próprio mundo e ser dono dele. E rejeitamos o dom, o plano, a vida, o amor, os sonhos de Deus, tudo que Deus planejou a gente rejeita. Então, a partir daqui, você vai entender o seguinte, que se esse plano de Deus não mudou, nós todos um dia caímos na real, que o nosso sonho, ele é uma bola de sabão. Sabe aquela bola de sabão que você vê assim? Quando você sopra ela aqui, aí vem aquele tanto de bola de sabão, aquelas bolhas de sabão, e ela explode. Aí você caiu a real, que os seus sonhos, eles são completamente, sabe, passageiros, como uma fumaça, como a nuvem que está ali. Da agorinha mais tarde, nós vamos lá, para as 3 da tarde, você vai lá, essas nuvens não estão aqui mais. Então nós somos assim. Nós somos falhos demais. Então esses sonhos que nós temos, ele nos levou a uma frustração. Nós percebemos que tem algo que falta. E aí quando você caminha por esse lado, o que resta para nós agora? Voltar ao início de tudo e procurar saber quais são os sonhos verdadeiros de Deus para nós. Olha o tanto que é simples. Então, se você entender isso, aí você vai entender o seguinte: o que Deus fez para que isso pudesse ser acessível a nós? A primeira coisa que ele fez foi enviar o seu filho. Quando o seu filho vem em forma de semente. O seu filho não veio pronto, ele veio em forma de semente. E essa semente, ela é poderosa, mas é uma semente. Você não vê ela pronta. Você tem que ter a fé que você vai pegar essa semente, plantar ela dentro de você. Você vai regar essa semente, para que essa semente possa crescer e realmente tudo possa acontecer na sua vida. Deus não te entrega nada pronto. Ele te entrega a forma de semente. Assim como o filho dele. Nós recebemos Cristo, guardamos dentro do nosso coração. E aí o que vai acontecer comigo agora? Eu tenho a semente de Deus plantada dentro do meu coração. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou andar com essa semente. Vou andar no Espírito. Então eu estou andando, guardando essa semente dentro de mim. Eu não quero ninguém, sabe, me atrapalhe, eu não quero perder ela. Eu quero ter essa semente dentro de mim. Aí o que vai acontecer comigo agora? Essa semente vai produzir dentro de mim, vai me fazer agora ser um novo homem, totalmente diferente, com uma nova vida, um novo poder, e vai mudar meu coração, e agora sim os meus sonhos serão os sonhos de Deus. Por quê? Porque Cristo que habita em mim vai produzir os sonhos de Deus. Por quê? Porque Deus plantou o Filho dele dentro de mim. E o Filho dele é capaz de me mudar. Primeira coisa que ele vai fazer eu amar as pessoas com o amor de Deus. Amar as pessoas de verdade, como eu amo a mim mesmo. Eu importar com as pessoas de verdade. Olha a primeira coisa que aconteceu comigo. Aí eu vou agora amar as pessoas e vou amar o meu pai, porque nem o meu pai eu amava. Já mudou tudo. E com esse amor que veio através dessa semente que foi plantada dentro do meu coração, agora mudou tudo. Por quê? Porque Deus está gerando de novo uma vida real, eterna, não uma vida que está, sabe, quando nós cantamos aqui, que eu considero tudo como perda. Para mim considerar tudo como perda, é saber da origem do mundo. Que mundo? Não é o mundo que Deus criou. Você acha que Deus criou esse mundo sistemático, um mundo totalmente poluído, um mundo totalmente corrompido,
Um mundo que está ali no meio de uma pornografia, no meio de um mal, de uma podridão, de uma sujeira, de um mau cheiro, de uma ganância. Você acha que Deus criou esse mundo? É lógico que não. Então agora eu vou considerar tudo como peca, porque eu sei que esse mundo que está aqui jaz no maligno e não tem alegria nele em mim. Porque a alegria agora está dentro de mim. Então ele está interessado em curar dentro e não fora. Agora tudo fica diferente. O meu coração foi trocado. Então minhas vontades, meu querer, minha visão, os meus sonhos, tudo vão ser vindo de Deus. De Deus. Agora eu quero Deus. Eu quero saber mais sobre como que funciona a vida do meu pai, que eu estava no mundo como órfão. Mas meu pai estava vivo. E eu não sabia. Encontrei meu pai. Nasci, vivi no mundo, cacei meu próprio mundo e esqueci que eu existia através do meu pai. E agora eu encontrei. Eu encontrei Jesus. Então, irmãos, com isso, agora tudo fica diferente, porque a condição que Ele me deu para que eu pudesse receber Cristo é simplesmente eu aceitar Ele. Não tem condição de acender vela, de carregar para a Trindade uma cruz, eu me sacrificar, eu pagar, porque tudo já foi feito. Eu tenho que apenas crer. E eu recebo Cristo dentro de mim, do meu coração. E isso agora começa a produzir tudo, uma novidade de vida. Aí o Senhor agora, Ele tem a preocupação de fazer o quê? De separar o joio do trigo, separar no aprisco as ovelhas dele. João 10, ele fala sobre isso, que Ele é a porta das ovelhas. Ele é a entrada, para quem? Para todos aqueles que têm Cristo plantado no seu coração. Ele quer que reúna todo mundo junto aqui, para que nós possamos falar do mesmo sonho, do mesmo Pai, que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Está vendo aqui? Então agora nós usamos um nome, qual? Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja, só isso. Nós juntamos aqui um nome, e esse nome é a igreja. E a igreja do Senhor é todos aqueles que têm Cristo plantado dentro do seu coração. Você tem a semente do Filho de Deus? Tenho. Vem para cá, vamos sentar aqui e reunir. Somos uma igreja do Senhor. Não placa denominacional, mas Cristo plantado dentro do seu coração, que é diferente. Qual é a igreja que se reúne? A mesma da sua. Ué, só uma igreja no Senhor. Não existe 50 igrejas, 10 mil igrejas. Só existe uma igreja. Aí agora eu quero colocar o seguinte para você. Nós estamos agora todas as quintas-feiras estudando sobre os capítulos de Atos dos Apóstolos. Atos está falando das ações, de tudo que aconteceu com os primeiros cristãos que pisaram nessa terra. O primeiro povo que Cristo foi plantado dentro do coração deles, está registrado os seus atos. Os atos dos apóstolos, os atos dos discípulos de Cristo, os atos dos primeiros cristãos, está registrado em Atos, capítulo 1 até o 28. Então esses são o resultado daqueles que se reuniram e que tiveram o mesmo coração que Deus tem. Então Atos dos Apóstolos vai registrando ali como seria ser igreja. Só que o problema é o seguinte, ele já colocou um nível altíssimo para nós. Lá está registrado, nós sabemos, que eles tinham um acordo tão grande de sermos só um juntos, eles amavam tantos um e os outros, cada um amava um ao outro, de uma forma tão linda,
que até compartilhavam suas próprias finanças. Tudo que eu tinha, eu colocava numa conta, tudo que ele tinha, eu colocava numa conta só, todo mundo juntou um dinheiro só. E agora as nossas necessidades eram divididas também. E esse mesmo dinheiro pagava as contas de todo mundo, pagava as necessidades de todo mundo comia igual, todo mundo vestia igual, e todo mundo tinha um só propósito: viver nessa terra para Cristo. Meu Deus. Então o nível era muito alto. Então isso aqui está mostrando que esse é o resultado daqueles que colocaram diante do Senhor suas vidas. Então Atos dos Apóstolos está registrando ali os primeiros passos dos cristãos. Só que aconteceu o seguinte: o mundo que nós vivemos, ele é cruel, ele é sagaz, ele é enganoso, ele mente muito. E ele é capaz de enganar até os eleitos. Então, no decorrer dos anos, muita gente entrou e entraram os lobos vestidos de ovelha, entraram no meio das igrejas, os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos cristãos, e assim sucessivamente. E misturou e fez uma grande bagunça. E eu quero te perguntar o seguinte: a primeira igreja, os primeiros cristãos, agora vamos pensar hoje, no ano atual, como que estão os cristãos de hoje? Em comparação com os primeiros. Você entendeu aí a proporção, tanto que ela decaiu, o tanto que realmente, hoje, por exemplo, ser cristão já não é um negócio. Antigamente, falar que era ser um pastor, meu Deus, o cara é um pastor, é um digno de respeito. E hoje já não é tanto assim mais. Ser crente, entende? Tem um monte de gente aí que diz que é, mas as suas ações não registram isso. Então eu quero te mostrar o seguinte: em comparação com a igreja que os primeiros cristãos, eles se reuniam, com a de hoje. Lá só existia uma igreja, hoje tem 3 milhões de igrejas. Mudou tudo. Aí eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: leia comigo aí Efésios 5. Vamos para o versículo 25 a 27. Efésios 5. Vamos ver aqui que o apóstolo Paulo está falando da igreja que é a igreja que Deus planejou e que Deus tem para que ela aconteça hoje. Eu sei que esse comecinho está falando do marido amar vossas mulheres, mas eu não queria que você se detesse no casamento. Porque aqui o apóstolo Paulo está se remetendo a uma aliança sobre o que Cristo faz por nós hoje. Nós temos um grande intercessor. Toda essa queda, toda a igreja em si que entrou sim, muitas sujeiras do diabo, o enganador enganou a muitos e misturou, não é? O joio com o trigo. E hoje o trabalho de Cristo é separar isso. Aí eu quero te mostrar o seguinte, ele diz assim, 5, 25 a 27, maridos, amai vossas mulheres. Agora, olha essa parte. Como também Cristo amou a igreja. A igreja aqui é os irmãos que têm Cristo plantado no seu coração. Então vamos de novo. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós temos aqui algo que o Senhor Jesus fez por nós. A si mesmo se entregou por nós. Por nós. Ela aqui está se referindo à igreja, que é eu e você. Então vamos de novo. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por nós, para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, a Trindade, a Ele mesmo, a Ele que é Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito. Então olha só, de novo, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, que não tenha briga, que não tem fofoca, que não tem intriga, que não tem problema, que não tem divisão, que não tem placa, que não tem nenhuma coisa que possa denegrir o nome do Senhor. Cadê essa igreja? Fala para mim qual que é essa igreja que eu vou lá congregar nela. Ela está sendo produzida dentro dos nossos corações. Só o Senhor conhece. Ela está crescendo junto com o joio e o trigo. Lembra disso? Naquela parábola lá? Está crescendo todo mundo junto. Só que vai acontecer um detalhe. Quando todos ficarem maduros, grandes, o Senhor, os ceifeiros vai vir e vai cortar e vai separar o joio do trigo. Então, quando Deus separar, só vai ficar quem? Só o trigo. Agora você entendeu por que Jesus é o grão de trigo que está plantado dentro do nosso coração? Porque Ele vai arrancar os joios. Todos os joios que estão no nosso meio vai cair, vai sair, vai ser arrancado, vai ser removido. Quando, pastor? Agora, no nosso tempo. Essa é a igreja que está vivendo os últimos momentos nessa terra, irmãos. Então a promessa de Deus aqui é que jeito seria essa igreja? Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Que igreja é essa? É eu e você. Nós estamos aqui e Deus estará cuidando, regando, elevando o nosso amadurecimento para que nós possamos ter mais frutos. E esses frutos que serão produzidos, irmãos, vai mostrar que nós somos trigo, que nós não somos joio. E quem é joio, Deus vai arrancar do meio da igreja dele. Então nós não temos que preocupar com os escândalos, com tantas mentiras. Ah, porque aquela igreja que abriu ali é só para roubar. Aquela igreja ali tem um problema com pedofilia. Não preocupa não. Os ceifeiros vai vir e vai arrancar todo o joio. Só vai ficar o trigo. Então, qual é a igreja verdadeira do Senhor nessa terra? Ele diz: para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ele está preparando essa igreja hoje na terra. Então, nós não temos aqui, irmãos, uma circunstância local, geográfica. Os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então nós temos dentro de nós o reino de Deus, a semente do Filho de Deus foi plantada dentro de nós. Então nós já temos isso. Agora presta atenção, como que é a água que é a palavra de Deus, que nós estaremos sendo regados por essa palavra, por essa água que está. Nós não temos a semente dentro do nosso coração? O que nós precisamos? Dessa água que é a palavra. E se eu não coloco essa água, o que vai acontecer com a minha semente? Ela vai ficar guardadinha lá. Não vai ter utilidade nenhuma, porque ela não vai crescer, ela não vai desenvolver. E eu nunca vou conseguir saber os planos que Deus tem para mim, porque essa água não chega até essa semente que está plantada no meu coração. E aí essa semente fica lá dentro, com todo o poder do Filho de Deus. O acesso já está plantado dentro de você. Por que eu não vou regar ele para que ele passe a se tornar uma árvore? E nessa árvore vai frutificar. E eu vou começar agora a chegar até Deus. Por quê? Porque ele está crescendo dentro de mim.
Eu vou largar de ser criança. Lembra lá do problema da largata? Vocês sabem disso. A largata, ela é uma largata. Não tem como ela ficar rastejando. Mas você sabe que ela vai virar uma borboleta. Ela tem que passar o processo. Então, se nós não temos a água, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ficar rastejando como largata o resto da vida e nunca vamos voar. Nunca vamos voar. Então isso é muito sério. Então eu quero te mostrar o seguinte: quais são os primeiros sintomas que a palavra de Deus faz? A palavra de Deus vai me dar dinheiro, vai me dar um conforto, uma cadeira, uma poltrona para mim, vai me dar um nome de glória. Aonde tem isso escrito aí? A palavra não vai produzir isso em você. Entendeu? Nós somos uma bola de carne, uma caixa de carne. Essa caixa de carne, ela precisa passar pelo moedor. Nós temos que ser moídos. Nós temos que ser mortos. E se isso não for morto, você nunca vai considerar tudo nesse mundo como morto, como perca. E se você está considerando o mundo como algo muito importante para você, é porque você tem muita carne. Então você precisa ser morto. Então olha só o que a palavra de Deus vai fazer com você. Ela te provoca, ela te questiona. Que tipo de filho de Deus você é? Você diz que tem Cristo plantado no seu coração e que você tem a semente do Filho de Deus dentro de você. E que tipo de vida você vive? Porque o tipo de vida que você vive mostra o tanto que você crê em Deus. Se você vive de qualquer maneira, é porque você tem essa semente de qualquer maneira dentro do seu coração. Se você tem ela como precioso, como uma riquezas insondáveis que nós cantamos hoje, então você não vive de qualquer maneira. Você não quer contaminar suas vestes, sujar suas vestes. Você faz como Daniel, você rejeita as iguarias que Babilônia está te oferecendo. Você não come como as pessoas lá fora. Eu estava vendo um processo da dieta de um atleta. Irmãos, o que é aquilo? Eu acho que um atleta hoje, eu estou falando para qualquer esporte, a primeira coisa que um atleta tem que aprender não é ser um bom atleta, não. É aprender a comer. Porque se ele não sabe comer, ele nunca ele vai conseguir ter o perfil de atleta. Para ser por exemplo, se ele participar de corridas, ele quer ser um atleta que vai correr. Ele tem que perder peso, ele tem que ter só gordura magra. Então como é que ele vai fazer? Ele tem que mudar a alimentação dele. Se o cara quer ser um grande nadador, olha aí. Então assim agora tá, se o cara quer ser um lutador de sumô, aí é outra história. Mas mesmo assim ele tem que aprender a comer muita gordura todo dia, né? Que eu acho que deve ser uma coisa horrorosa. Mas o fato é que para ser um atleta, a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a comer. Então, para ser filho de Deus e essa semente crescer no seu coração, você tem que aprender a comer dele, que ele é o pão da vida. E essa água tem que penetrar no seu coração. Então, se você não se separa, se você não tem essa dieta espiritual, se você se contamina com tudo, você ouve tudo, você aceita tudo, você é uma pessoa que vai dentro do meio dos chiqueiros de porco desse mundo. Espera aí, não condiz o que você fala que tem Cristo carregando dentro do seu coração. Então agora tudo fica diferente. Por quê? Porque para você, a sua maneira de vida mostra em quem você crê. Em quem você crê. Então isso é o efeito que a palavra de Deus, que é a água, faz em nós. Ela nos faz ficar mais seletos.
Primeiro, você abre os olhos. Começa por aí. Quando você abre os olhos, você vai ver que o que o mundo te oferece, sabe, são pelotas de comida de porco. E não são comidas para você. Você rejeita. Porque você está olhando com outros olhos agora. Porque a palavra de Deus faz isso com você. Ela abre os seus olhos. E a palavra de Deus te confronta. Que o que Deus tem preparado para você é muito melhor. Agora, nesse ponto aqui, olha só a volta que nós tivemos que dar. Para me chegar no ponto onde nós lemos de Marcos, capítulo 14. Coloca lá para mim, 14, 3 de Marcos. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Irmãos, essa cena aqui, eu quero que você visualize ela comigo. Preste atenção aqui, nós já vamos encerrar. Preste atenção aqui. Essa mulher entrou lá dentro com, em primeiro lugar, esse preciosíssimo perfume. Nós falamos isso domingo passado. A mulher naquela época, ela não tinha banco digital, uma poupança. As economias dela estava em toda essa essência de perfume. Esse vaso de alabastro era uma poupança que ela tinha, um veículo caríssimo. E 300 denários era o tempo, era o valor de um salário de um trabalhador de um ano. Ele tinha que juntar dinheiro, um ano de trabalho para ele conseguir 300 denários. Então, se você hoje ganha 10 mil por mês, 12 meses, você tem aí 120 mil reais. Então tá, esse vaso de alabastro, essa poupança dessa mulher, era 120 mil reais. Que ela tinha guardado, era todas as suas economias, uma casa, ou um carro, um patrimônio que ela tinha. Então não é só o fato do perfume. Não está envolvido com estética. Está envolvido com tudo que ela tem, o bem que ela tinha. Aí olha só, ela quebrou. Essa quebra aqui está falando do quê? De valores. Se ela considerou isso, presta atenção, ela tem lá o vaso de alabastro, está aqui. O vaso de alabastro dela está aqui. Ela guardou esse vaso de alabastro como a coisa mais preciosa que ela tinha. O carro que ela tinha, o dinheiro, a fazenda, a chácara, a poupança. Ela prestou o concurso, então ela ganha lá o salário bom. Então ela fica com aquele negócio guardado como o bem mais precioso que ela tem. Se alguém chegasse falando para ela sobre Jesus, e ela tivesse aquele bem dela, ela ficaria em dúvida. Se ela mexeria com Jesus, ou se ela ficaria com aquele dinheiro. Se ela mexeria com Jesus, ou se ela trabalhava mais. Porque tem pessoas que ficam divididas. Você fala para ela, olha, você tem que vir para cá todo domingo. Como? Domingo é o dia que eu ganho mais dinheiro. Então você tem mais o vaso de alabastro guardado no seu coração, ou você tem Cristo? Está vendo? Então eu quero te colocar o seguinte, essa mulher, ela tinha isso como um bem precioso. Aí o que ela fez? Cristo foi plantado no coração dela. E ela começou a considerar isso tudo como perca. Aí o que ela fez? Ela falou, olha, considero isso como perca. Ela quebra o vaso de alabastro. Ela quebrou. Então essa quebra aqui é uma libertação. Ela considerou o patrimônio que ela tinha, que ela guardou por muitos e muito tempo, e ela derramou isso, ela entregou tudo sobre Jesus. Agora vai vir a parte que a palavra produz dentro de nós. Olha aqui, pode continuar na próxima aí. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício? Irmãos, já falaram para mim, pastor, porque eu nasci no fundo de igreja, então é diferente, né? A minha vida, ela tem
uma certa peso maior, né? Então é o seguinte, eu vou falar para você, eu tenho 50 anos, nasci no fundo de igreja, minha vida inteira era dentro da igreja. Aí as pessoas pensam assim, você nunca fez isso, você nunca viajou, você nunca foi numa balada, você nunca foi num jogo de futebol, você nunca fez isso, você nunca fez aquilo. Um desperdício de vida. Entenderam isso? Você só ficou dentro da igreja? Tipo, meu Deus, você desperdiçou o seu tempo inteirinho para Deus. Meu Deus. Quando meu filho, ele era mais novo, tinha 16 anos por ali, ele estava namorando com a Isadora e já estava se programando para casar, que ele ia casar. Ele casou com 18, né, Lucas? Foi com quantos anos? Você casou? 20? 20, né? Com 20 anos ele casou. Então assim, todo mundo virava para mim e falava assim, em Israel, deixa eu falar uma coisa aqui, vem cá. E eu, o que é? Não, vem cá. É o seguinte, você não pode deixar seu filho casar novo assim não. Eu falei, por quê? Não, aí é um desperdício. Ele tem que aproveitar a vida. Eu falei, o que é aproveitar a vida para você? Você não fala para mim o que eu estou pensando que você vai falar, não. Não, mas ele é muito bonito. Ele é isso? O que é isso? Ele tem que aproveitar a vida. E as outras mulheres? Olha aí. Então eu, como pai, eu olhei a mente daquela pessoa e eu vi Satanás falando na boca dela, para mim. Falei, uma mente doente, que está achando que é um desperdício eu despejar, derramar a minha vida nos pés do Senhor. E eu concordar com meu filho casar. Eu vir para cá e entregar o dízimo, oferta. Eu adorar ao Senhor 24 horas. Eu orar 3 vezes por dia. Como? E o seu tempo, tá vendo? Então eles começam a considerar as pessoas, o mundo lá fora, como mais precioso do que a vida com Deus. Então Cristo nunca foi plantado dentro do coração dessas pessoas que têm esse pensamento. Agora, escuta isso. Esse cenário aqui que nós lemos, que essa mulher entrou com todas as suas economias, um carro valiosíssimo, uma fazenda, o dinheiro que ela tinha. E ela derramou, entregou tudo nos pés do Senhor Jesus. Ela poderia ter pegado a metade, guardado um pouquinho para ela. Vou metade das minhas economias eu vou dar para o Senhor, a outra metade eu guardo e fico com ela para mim, né? Não. Ela considerou tudo como perda. E ela foi e entregou tudo para o Senhor. E aí ela foi e causou indignação. Mas esse cenário que estava lá, num ambiente como esse, alguém chega e entrega um negócio tão caro assim para Jesus e dá nos pés dele. Aquilo provocou e foi provocado na cabeça das pessoas. Se você vê que o único evangelista que não registra isso é Lucas. Você vai ter isso em Mateus, você vai ter isso em Marcos. Mas em João tem um adicional. Tem algo adicionado ali. Diz que Judas é que foi o questionador do negócio. Ele que questionou. Ele que começou toda a fermentação maligna. Ele que produziu os pensamentos na cabeça dessas pessoas que se indignaram. Quem? Judas. Se eu falasse para você, quem é Judas? Qual que é a primeira palavra que vem na sua mente? Traidor, traição. Quem que o inimigo hoje representa para nós? Ele é o nosso acusador, ele é o nosso traidor. Então Judas, ele estava ali representando a voz de Satanás. Então estávamos todos ali reunidos. De repente a mulher chega aos pés de Jesus e entrega tudo para ela. Para ele, aliás.
Ela entrega tudo para Ele. Talvez hoje você está aqui, você começou sua vida e, sei lá, estudou um instrumento, começou a buscar algo diante do Senhor, começou a estudar a Bíblia, você começou a buscar diante do Senhor, e você viu que você teve que investir um tempo muito grande, e as pessoas começaram a questionar você. Uai, rapaz, agora você vai virar fanático? Você vai vir no culto de domingo 3 vezes no domingo, no sábado? Você vai deixar agora a sua vida social? O sábado seu, você nunca mais vai para as festas? Se agora o negócio é só igreja, só igreja. Por quê? Porque nós entendemos que a vida verdadeira que existe está em Cristo. Que o mundo lá fora é morte, é trevas. Qual que é a sua alegria? Você entende? Quando a pessoa fala assim, olha, vamos para a igreja domingo, o que vem no seu coração? Ah, eu não vou perder o meu sono. Domingo de manhã, eu perder meu sono? Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Você já entendeu? Aonde que está o seu coração? O que tem valor para você? É o mundo? Seu pai, os sonhos do seu pai que ele tem para você? Entendeu? Porque nós tentamos em todos os aspectos, financeiro, saúde, academia, vamos lá, chega no salão de beleza, até lembrei do Felipe aqui, que é o efeito transformador, né? Você chega no salão de beleza, fala, meu amigo, eu, nessa tarde eu queria que você fizesse um negócio diferente, eu estou cansado da minha cara, eu quero uma outra, você tem condição de mudar aí? Sabe por que a gente faz isso? Porque talvez você olha no espelho, você tem tanta vergonha de você mesmo, que você não aguenta mais nem olhar para você mesmo. Aí você chega lá no salão do Felipe, você fala para ele, pelo amor de Deus, deixa eu pegar uma borracha aqui, raspar, arrancar essa cara minha, que eu não estou aguentando ela mais, porque eu só faço coisa errada. Põe eu loiro, pode pintar de vermelho meu cabelo, se eu estou sem barba, coloca barba, se eu estou barbudo, você me tira essa barba. Deixa eu fazer uma coisa diferente, porque eu vou olhar no espelho e falar assim, finalmente tem uma pessoa diferente à minha frente, que eu não aguento mais olhar para mim mesmo. De tamanha derrota quando eu olho para mim. Porque eu já errei demais. Então você quer mudar. Entendeu? E você busca isso de todas as formas, você busca isso, agarra isso como se fosse sua última chance. Você está entendendo isso? Então isso é tão sério, que às vezes nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Não conseguimos entender isso. Uma certa feita nós estávamos numa chácara, não era um assunto de igreja, era de uma família, e aí o rapaz que estava lá, ele estava numa alegria tão grande com o negócio de futebol, ele é tão louco com o futebol, sabia tudo sobre futebol. E aí os meninos foram brincar de bola lá. E aí esse jovem foi lá e fez alguns gols. Mas esse jovem ficou tão alegre, tão feliz de ter feito aquele gol, que ele parecia que ele tinha, sido a melhor coisa que ele tinha acontecido na vida dele. Então preste atenção nisso, está vendo tanto que nós somos pobres? Porque nós achamos alegria, achamos assim que nós conquistamos as coisas por causa de um gesto, de um gol que você faz, ou porque você é promovido, você vai ganhar 30 mil por mês. Aí você pensa que todos os seus problemas vão ser resolvidos, porque você tem 30 mil por mês na conta. Que coisa! Como que nós somos iludidos assim? Então, o que Deus tem para fazer no meu coração é trazer você para a igreja dele. A igreja que é Ele, aonde Ele vai se comunicar e se relacionar com você. Ele quer trazer para dentro do seu coração a verdadeira vida, vida em abundância. A vida
que Ele produziu e que Ele quer se revelar, os planos que Ele tem com você. Ele quer te levar para Ele, aonde você vai ter a maior realização da sua vida, porque nós só seremos preenchidos, vai acabar com o vazio que nós temos, quando nós conhecemos o nosso verdadeiro Pai. Só em Cristo. Então aqui nós temos os 3 modelos de igreja. O primeiro, o registro dos primeiros cristãos. Aí nós temos a realidade hoje. Porque muitas igrejas estão fazendo escândalos, pastores, líderes, estão aí fazendo uma sujeira. É os joios no meio dos trigos. Mas aí nós lemos aqui Efésios 5, os versículos 25 a 27, e nós lemos lá e entendemos que tem uma esperança para nós, porque o Senhor tem uma igreja gloriosa, sem mácula, sem defeito, mas ela vai ser simplesmente dentro do nosso coração. E agora Ele vai tirar todos os joios do meio do trigo. Essa vai ser a igreja que vai aguardar o noivo, e Ele vai voltar para buscar essa igreja sem defeito. Então eu queria colocar alguns pontos aqui para você, para que você possa entender. Quando nós pensamos assim, oração, meu Deus, dá muito trabalho orar, não é? Uma coisa meio estranha. Mas qual que é o verdadeiro propósito da oração? É um relacionamento. De orarmos é falar frases, oração, lembra disso? Quando nós estudamos isso no português. Então a oração são frases produzidas que formam uma oração e que está mostrando o seu coração para o coração de Deus. Então eu queria que você só fechasse comigo aqui, que nós vamos encerrar agora. Diz assim, quando nós não oramos, nós sempre falamos, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para orar. Então por que isso acontece com a gente? Acontece com a gente por quê? Porque se você está ocupado demais, você trabalha um trabalho escravo, é porque você não ora. Você entendeu? Eu acho que não. Se você perguntasse para você hoje, vamos orar. O que é a oração? Um relacionamento com Deus. Aí as pessoas falam assim, eu não tenho condição de orar. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então, ele não ora porque não tem tempo. Ele trabalha demais. E se você trabalha demais e é escravo do trabalho, tem alguma coisa errada com você. Você está buscando com suas próprias forças, no seu próprio mundo, no mundo seu, que não tem Deus. Então você é escravo. E se você é escravo, trabalha demais, é por isso que você não tem tempo. Aí você não tem tempo para orar, para se relacionar com seu Pai. A oração, esse relacionamento com seu Pai é que faz as outras coisas que você tanto quer virem até você. Deus traz à existência as coisas que não existem na sua vida. Através de quem? Da oração. O que o inimigo quer fazer com você? Pôr você escravo. Você nunca vai ter tempo para orar. E se você não ora, nada vem para sua mão. Tudo começa na oração. Então, se você não entender isso, o que você está produzindo aqui, sem Deus, não tem consistência,
Deus traz para você o que você precisa. A abundância de Deus é melhor, é maior, é segura, é eterna. As coisas de Deus não têm confusão. Olha aqui, a oração, ela faz com que tudo na sua vida volte a funcionar. Aquilo que está parado, aquilo que não funciona mais, as coisas que você perdeu a alegria. A oração vai convencer você de que na sua vida a única fonte de alegria é Deus. E aí tudo na sua vida começa agora a ser inundado pelo amor de Deus. As suas ocupações que você tem que ser carregadas junto com Deus. Suas batalhas, as suas guerras, as suas dificuldades, todas elas têm que ser feitas com Deus e não sem Deus. E só tem um jeito, através da oração. Então agora, irmãos, você vai parar. Quando você for orar, você vai parar tudo e vai começar a buscar o seu Pai. Quando você estiver diante do seu Pai, você não vai exigir nada, você simplesmente vai se submeter a Ele, porque agora você vai querer dEle, os planos dEle para a sua vida. Você não vai ficar exigindo: Senhor, eu quero isso, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai parar com isso. Senhor, eis-me aqui, sou seu filho, sou seu servo. Quais são os seus planos que o Senhor tem comigo? Porque até agora, essa petição minha, essas exigências minhas, só fez eu entrar para os caminhos errados. Então, qual é o seu plano que o Senhor tem para mim, papai? As suas orações param de ser exigentes e você se submete a Ele. Você para de reclamar, você passa a adorar a Deus. Ah, irmãos, aí é nível, muda. Aí tudo muda. Entendeu? Aí agora a sua vida passa a ter um novo sentido. E a vitória na sua vida, ela não é mais ocasional. Uma hora você vence, você venceu, 3 você perdeu. Aí você para com isso agora. Vamos colocar de pé? Agora olha para mim aqui. Olha para mim aqui. O que o Senhor quer de você? Ele quer que o seu coração seja a habitação dele. Por quê? A sua vida, irmãos, nunca mais você vai ter derrotas em nada. Por quê? Porque você vai saber que tudo na sua vida que não der errado, o Senhor Jesus vai usar isso a seu favor. As suas dificuldades vai servir para ser a glória de Deus na sua vida, sendo revelada para todas as pessoas que te conhecem. Vocês conseguem entender isso? Então o Senhor Jesus quer produzir na sua vida uma vida de vitória, quando você entregar sua vida a Ele, quando você usar a palavra de Deus como água para regar Ele dentro de você. E você passar a buscar os sonhos de Deus e não o seu. E você vai querer saber a vontade de Deus e não a sua. Aí tudo na sua vida agora vai ser outro, vai ser totalmente diferente. Porque quem vai entrar agora na sua vida e mudar tudo é Deus. É o seu Pai. Então eu queria que você já colocasse agora o seu coração para a habitação de Deus. Ele quer plantar no seu coração, Ele quer entrar aí agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse com Deus sobre isso. Eu queria que você colocasse diante do Senhor agora, sabe, as orações, as frases que estão atravessadas no seu coração aí, e que você não aguenta mais,
de você falar para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais tanta derrota, tanto sofrimento. Entra na minha vida, muda a minha história. Entra, Senhor, oh Deus, Espírito Santo de Deus, muda tudo. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Você pode adorar junto conosco? Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa
vamos orar pela nossa semana, para que o Espírito de Deus possa estar sobre o seu coração, para que você saia daqui cheio do Espírito de Deus no seu coração, e que Ele vá a partir de agora, sempre em todas as áreas da sua vida, você vai ter Deus como centro, como sua maior alegria. A sua semana agora não será você sozinho, mas o Senhor estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos, para que o Senhor Jesus possa te levar às vitórias de todas as áreas da sua vida. Ele seja a sua maior alegria, o seu meu bem mais precioso. Espírito Santo de Deus, nós oramos pela nossa semana. Pai, leve-nos em paz às nossas casas. Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal. Senhor, nós colocamos o Senhor no centro, para que o Senhor possa alegrar, fazer de nós, ó Deus, seus filhos, que nós possamos ter o Senhor, ó Pai, todos os dias das nossas vidas.